capítulo de número 2. Aleluia, Jesus. Capítulo número 2, no versículo número 4. Todos acharam? Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: essas são as origens do céu e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda planta do campo ainda não estava na terra, e toda erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito homem vivente. E plantou o Senhor Deus no jardim no Éden, da banda do Oriente, pois ali o homem que tinha formado. Que? Aleluia. Até aqui, irmãos. Amém? Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos podem se sentar em nome de Jesus. Glória ao Senhor nesta noite. O Senhor nosso Deus faz presente neste lugar. E todos que vieram para adorar o Senhor nesta noite é livre para glorificar e exaltar o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Queridos e amados irmãos, nós lemos aqui uma parte, a porção da palavra do Senhor, e nós pegamos o livro de Gênesis, o livro da criação, e nós vimos que no princípio a terra ela sem forma, ela era vazia, ou seja, não havia nada, só havia trevas ali sobre a face do abismo. E Deus, certo dia, resolveu, aleluia, começar a criar. E diz, aleluia, que e disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas, e assim Deus foi fazendo. Deus falava e as coisas iam acontecendo, e Deus foi fazendo as coisas. Deus fez as luminárias, Deus fez a separação do dia e a noite, Deus fez os animais, e Deus fez tudo. E diz que Deus, chegando ali então, num certo momento, e tudo que Deus fazia, tudo que Deus fez era bom, e tudo que Deus faz até o dia de hoje é bom. Deus só faz coisas boas para mim e para a minha vida. Deus fazia certa coisa, olhava e Ele falava que era bom. E diz que Ele pegou então ali do pó da terra e Ele fez o ser vivente, Ele fez o homem, ou seja, o primeiro homem que Ele fez do pó da terra, que chamou-se Adão. E diz, queridos e amados irmãos, que Ele fez tudo e também fez Adão. E aí então Ele fez lá no Jardim do Éden, Ele fez um lugar especial para que Adão morasse. Nós sabemos que também Ele, da costela de Adão, Ele tirou a Eva. E nos diz, queridos e amados irmãos, que foi um lugar especial, foi um lugar maravilhoso que Deus fez ali, aquele jardim, especialmente para Adão e para Eva morar. Ou seja, era um lugar maravilhoso, era um lugar glorioso, um lugar que não havia fome, que não havia peste, que não havia tremor de terra, que não havia, acredito, calor demais, que não havia frio demais, que não havia tempestade, que não havia enchente, e que tudo ali era bom, era maravilhoso. E Adão e Eva viviam naquele jardim formosamente, viviam muito bem. Nos diz que Deus também deu ordem para Adão colocar o nome sobre os animais, e Adão tinha ali autoridade sobre todos os tipos de animais. Adão que escolheu o nome dos animais, e estava tudo bem. E também Adão, quando sentia fome, ele, quando e Eva, eles pegavam ali naquele jardim e escolhiam o que eles bem queriam comer para saciar a sua fome. Só que havia uma árvore no meio do jardim que Deus tinha dado uma ordem específica que não era para eles tocassem naquela árvore. Estava maravilhosamente bem, até que certo dia chegou a serpente, chegou Satanás ali no ouvido de Eva, e começou com aquela conversinha afiada, e foi levando Eva daqui, foi levando Eva dali, até que acabou levando Eva na conversa, como nossos amados sabem, e assim por diante também Adão acabou cometendo também este pecado.
Muitas pessoas nos dizem que o pecado foi de Eva, o pecado foi de Adão. Eu não quero saber de quem foi o pecado maior, eu só sei que o pecado entrou. Eu sei que Deus não tinha dado uma ordem e os dois comeram daquele fruto proibido. E por isso, diz a palavra do Senhor, capítulo 3, que Deus chegou ali em certo momento para conversar com Adão, porque todo dia no entardecer Deus descia do jardim e ele conversava para com Adão, aleluia. E certo dia, quando ele chegou, Adão já tinha se escondido, Adão e Eva, porque depois que eles comeram do fruto proibido, diz que eles notaram que estavam nus e ficaram envergonhados quando Deus descera, e por isso ele estava escondido. Queridos e amados irmãos, Deus vendo aquilo, nos diz a palavra do Senhor que Deus então, ele deu algum tipo ali de castigo. Ele chegou e disse ele castigou ali a serpente, ele castigou ali o homem, castigou a mulher, ele até mesmo amaldiçoou a terra. Não quero entrar aqui profundamente nesses versículos, somente para os irmãos terem uma noção. E Adão e Eva foram expulsos daquele lugar maravilhoso, daquele lugar glorioso que eles moravam. Eles então saíram daquela terra, e Deus disse para Adão que agora então ele teria que lavrar a terra, ele teria que trabalhar, ele teria que se esforçar para ter o seu mantimento, para se sustentar e autossustentar, para sustentar também a Eva. Queridos e amados irmãos, agora não seria mais daquela maneira, naquela vida, vamos dizer assim, naquela vida sossegada, naquela vida mansa, naquela vida boa que eles tinham ali. Agora eles teriam que labutar, teriam que trabalhar. Agora já não seria mais daquela maneira. E até mesmo Deus colocou um anjo guardando ali o jardim do Éden para que Adão e Eva, para que eles não entrassem mais no jardim. Queridos, e assim aconteceu. E nós vimos então que por causa deste pecado, aleluia, diz a palavra do Senhor, que todos nós também, aleluia, nós também, quando nascemos também, nós já recebemos também, nascemos pecadores, porque nós herdamos também ali, de certa forma, o pecado de Adão e Eva. E dessa certa forma é que nós vivemos até no dia de hoje, porque hoje nós vivemos num mundo que nós temos que viver todos os dias labutando, trabalhando, temos que tirar o sustento do suor, muitas das vezes até quase nosso suor quase se torna sangue de tanto temos suar, para que nós possamos tirar o nosso sustento do dia a dia, para que nós possamos ali pagar ali as nossas despesas, nossas contas, tudo aquilo que nós fazemos no decorrer do mês. Chega no final do mês, nós temos que arcar com nossas dívidas, com nossas despesas. Por isso que nós labutamos todos os dias das nossas vidas. Mas, queridos, eu vejo e começo a folhear a Bíblia Sagrada e vejo que Deus, ele sempre tem um lugar especial para o seu povo morar. Hoje nós estamos vivendo em dias difíceis, em tempos difíceis. E, queridos, eu gostaria de falar para os irmãos que aqui nesta terra, que aqui neste lugar, nós iremos almejar coisa melhor para a nossa vida, mas eu não quero vos enganar, porque eu acredito que a cada dia que passa, a situação vai nos apertando mais. Por isso, a cada dia que passa, nós temos que nos apegar mais com Jesus Cristo, nós temos que buscar mais a presença do Senhor, nosso Deus, porque se tem uma coisa que vai melhorar para nós somente quando nós sairmos dessa terra e nós partimos lá para o alto, partimos para o céu, para a morada celestial, para com Jesus Cristo, nosso Salvador. Aí sim a coisa vai ficar boa para nosso lado, porque aqui eu acredito que não haverá tanta bonança. Nós vimos aí as crises acontecendo neste momento mesmo, nós vimos uma crise que está assolando o país, que está assolando o Brasil, porque por causa das coisas que estão ficando caras, aleluia, todo mundo reclamando. Nós vimos as empresas, até mesmo as grandes empresas fechando porta, nós vimos aí esse protesto acontecendo, por causa das coisas que estão acontecendo, a carestia, aleluia. Muitas pessoas que estão no poder, aleluia, só pensam em si, só pensam no seu próprio bolso, e muitas das vezes eles acabam desfalcando, e para poder repor, para poder cobrir aquele buraco que eles fazem, aí eles começam então a pôr infração, que acaba nos subjugando para poder cobrir ali o buraco que eles acabam fazendo. A última coisa que nós temos visto, a televisão está falando, o jornal está falando, porque tudo isso está acontecendo agora por causa daquele rombo que foi feito ali na Petrobras. Então, por isso que está acontecendo isso tudo que nós temos visto anunciar na televisão nos últimos momentos, nos últimos dias, aleluia. Mas, queridos,
Eu quero dizer para os amados irmãos, como eu estava falando, eu olhando a Bíblia Sagrada rapidamente, nós estávamos olhando, o pastor falou para mim, aleluia, sobre o tema mais ou menos que nós tínhamos que pregar nesta noite, aleluia. Eu estava olhando e estava vendo que Deus sempre tem algo de bom para nós, sempre tem um lugar especial, maravilhoso para nós ficar. Eu estava vendo quando, aleluia, a família de Jacó, que era uma família escolhida por Deus desde Abraão. Abraão, nós vimos que teve o nascimento de Isaac, depois de Isaac veio Jacó, meus queridos, e nós vimos que desde aqui do Jardim do Éden, quando Satanás, ele veio e lançou ali aquele dardo inflamável sobre a vida de Adão e sobre a vida de Eva, aquela seta maligna, aonde eles estiveram, ali eles não tiveram mais o direito de viver naquele lugar especial, naquele lugar de gozo, de alegria, aleluia, por isso veio as aflições. Nós vimos também que foi da mesma maneira, aleluia, no tempo de Jacó, quando Jacó também, aleluia, estava ali, e disse que Jacó tinha seus filhos, e ele era uma grande família, e tinha seus filhos, e diz que também eu vejo, acredito eu, que Satanás, sabendo da promessa que havia sobre a família daquele homem, aleluia, Satanás também quis que a promessa não se cumprisse, porque desta maneira, muitas das vezes, queridos e amados irmãos, nós vimos que alguém tem promessa, nós sabemos que temos promessa, mas o inimigo da nossa alma, ele é inimigo desde o princípio, e desde o princípio ele é nosso inimigo. Por quê? Porque nós vimos que lá no céu foi gerado o pecado, quando Satanás quis até mesmo tomar, sentar-se, aleluia, acima do próprio Deus. Ele quis fazer um trono acima do próprio Deus, aleluia, e foi expulso, aleluia, dali já foi gerado o pecado, aleluia, e então ele já virou inimigo do homem, quando ele não tinha mais direito de adoração, de adorar ao Senhor, porque Deus fez o homem, fez a mulher para ser o seu adorador, e quando Deus nos fez para ser o adorador dele, aleluia, Satanás então, ele se virou contra o homem e tenta desde então colocar inimizade entre Deus e homem, e assim foi desta maneira, quando ele tentou colocar ali Deus contra Adão e contra Eva no Jardim do Éden, ele tenta de todas as maneiras, de todas as formas também, nos colocar contra Deus. Muitas das vezes nós estamos até felizes, estamos até de certa maneira alegres, muitas das vezes nós falamos, olha, eu não vou perder o culto na casa do Senhor, olha, Deus está me abençoando, olha, eu estou tão feliz. Não podemos ser felizes só porque Deus nos abençoa, nós temos que ser felizes com Deus todo momento da nossa vida, Deus abençoando, não abençoando, nós temos que estar adorando a Deus, servindo a Deus, e quando Deus vê que nós já estamos, aleluia, caminhando para a casa do Senhor, Ele tenta colocar algo que vem até mesmo entristecer o nosso coração. Ele diz, olha, esse fulano de tal está indo muito à casa do Senhor, olha, ele está buscando mais a Deus, olha, ele parece que está firme na presença do Senhor, olha, eu vou colocar uma enfermidade, quem sabe, na esposa dele, para que ele venha se aborrecer, se entristecer, para que ele não vá à casa do Senhor, olha, eu vou colocar uma enfermidade na vida do filho dele, para que ele pare de adorar esse Deus, olha, eu vou fechar a porta do emprego para ele, para ver se ele para, aleluia, para ver se ele desiste, aleluia, de adorar esse Deus que ele adora. Mas nós temos que ser adorador, verdadeiro adorador, porque assim o Senhor procura verdadeiros adoradores, aquele que adora o Espírito e verdade, ou seja, nós temos que adorar a Deus, seja na tristeza, seja quando nós já estamos, aleluia, ali na enfermidade, quando nós já estamos ali com saúde, quando nós já estamos bem financeiramente, quando nós já estamos mal financeiramente, se nós estamos com a porta abençoada, aberta, nós temos que adorar a Deus. Se uma porta se fechou, temos que continuar adorando a Deus, porque nós bem sabemos que Deus, aleluia, Ele tem capacidade, Ele tem poder para abrir outras portas, porque Ele é o Deus que tem a chave, que abre todas as portas, que eu e você necessitamos, aleluia. Portanto, queridos e amados irmãos, nesta noite, não fique triste, não pare de adorar, não pare de glorificar, não tente sair da presença de Deus, aleluia, porque Deus talvez fechou uma porta, mas quem sabe, essa porta que foi fechada, porque Deus tem uma porta melhor para você lá na frente, e você vai adorar e vai glorificar a Deus. Queridos e amados irmãos, chegando ali em Jacó, onde estava, nós vimos que Jacó tinha a promessa de Deus, aleluia, porque desde Abraão, aleluia, Deus falara através de Abraão, que através da semente dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas, ou seja, eu e você, nós somos abençoados desde Abraão, porque nós somos descendentes de Abraão na fé, e nós vimos que Deus, que o diabo ali se levantou, Satanás com grande fúria, colocando intriga no meio da família, aleluia, ali de Jacó, ou seja, ele colocou certas
ciumeira, porque diz a palavra do Senhor que Jacó já ali tinha uma certa idade, e Jacó também, ele tinha algumas mulheres, porque Jacó ele casou-se com duas mulheres, duas irmãs, e depois ele teve mais duas concubinas, ele teve filhas com todas, mas aquela que ele mais amava, com aquela que ele trabalhou, aleluia, por 14 anos para ter como sua companheira, como sua esposa, ela tinha um problema, ela era estéril e não podia dar filho, mas então Deus se compadeceu dela certo dia, aleluia, abriu as portas para aquela mulher e ela teve um filho, lhe deu um filho chamado José, aleluia, e Jacó então ele se alegrava muito, ele era muito alegre por aquele filho José, e José era um filho muito obediente, aleluia, José era um rapaz, aleluia, que ele buscava a presença de Deus, eu acredito, todos os dias. Ele era uma pessoa que ele via os seus irmãos no campo fazendo alguma coisa que não agradava, e ele vinha trazer notícia ao seu pai, e com aquilo os seus irmãos acabaram se incomodando, acabavam ficando entristecidos, e viram que também, de certa forma, Jacó, ele tinha assim, parece que algo especial para aquele moço, e eles começaram a ficar com inveja, com ciúme, mas eu acredito que tudo isso já era Satanás lançando a seta no coração daqueles homens, para que a promessa não viesse se cumprir sobre a vida, aleluia, da família de Jacó. Mas nós vimos, queridos e amados irmãos, que José também começaram a ter sonho, aleluia, e por causa dos sonhos, os irmãos ainda ficavam mais intrigados com aquele rapaz, e começavam até mesmo a chamar do sonhador. Certo dia, quando eles estavam em determinado lugar, diz que Jacó ele foi ver o que estava acontecendo, porque o seu pai mandou que José fosse até aquele lugar para trazer notícia dos seus irmãos, e quando eles viram, eles falaram assim: olha, lá vem vindo o sonhador. Aleluia. Queridos e amados irmãos, eu acredito que aqueles homens estavam com o seu coração preto, porque Satanás estava lançando seta na vida daqueles homens para destruir com a vida de José, para que ali acabasse, para que ali terminasse, aleluia, aquilo que Deus tinha falado desde Abraão. Satanás tentando interromper, aleluia, a promessa de Deus, assim como Satanás tenta interromper as nossas promessas, mas em nome de Jesus, as nossas promessas, aquilo que Deus tem prometido para mim e para você, nós não vamos perder, nós vamos alcançar, aleluia, nós vamos conseguir, aleluia, atingir o nosso objetivo, o nosso alvo, nós não vamos parar, nós não vamos desistir no meio do caminho, porque maior é Deus que está conosco do que aquele que está contra nós. Querido, diz então que aqueles irmãos de José, eles pegaram José, eles fizeram ali uma reunião, uns queriam matar e outros intercederam pela vida de José, e ficou naquela conversa, e vai até que resolveram jogar ali um poço para não acabar, para não matarem José, mas jogaram ali, aleluia, diz que até ficou ali até um instante que veio alguns mercadores, e quando aqueles mercadores chegaram, eles tiraram José e venderam José, e José chegou até ali no Egito. Queridos e amados irmãos, aquele moço ele tinha bênção, e quem tem bênção, quem tem promessa, aleluia, na sua vida, ele não morre antes do tempo. Muitas das vezes nós passamos por momentos de dificuldade em nossas vidas, e até mesmo, aleluia, tem pessoas que eles são um pouco mais fracas, eles são pessoas que eles desanimam assim, mas de certa maneira mais fácil, e às vezes falam assim: eu queria que Deus tirasse a minha vida, olha, eu já não suporto mais viver desta maneira, seria melhor se Deus me levasse daqui. Mas eu quero lhe falar nesta noite, aleluia, se você está pensando desta maneira, saiba que a promessa de Deus na sua vida vai se cumprir, porque se foi Ele que prometeu, Ele é fiel para cumprir, aleluia. Saiba que Deus, Ele é poderoso para fazer se cumprir tudo aquilo, aleluia, que tem prometido na sua vida, e não é inimigo que vai fazer você parar, não é inimigo que vai fazer você desistir, não é uma porta de emprego porque se fechou na sua vida que vai fazer você parar, não é uma simples enfermidade que chegou na sua vida, aleluia, que vai tirar a sua paz, que vai fazer você parar no meio do caminho, porque maior é Deus que está conosco, porque Deus, aleluia, quando Ele nos chamou, aleluia, o nosso caminho, acredito que já está traçado, aleluia, e aquilo que nós temos almejado, Deus é poderoso para fazer. Só basta que nós creiamos nele, acreditamos nele, que nós depositamos a nossa confiança no Senhor que nós servimos, porque Ele é poderoso para assim o fazer. José, aleluia, ele foi para lá no Egito. José, ele deixou ali a sua família, a sua casa, ficou tudo para trás, não pela sua vontade, mas ele foi forçado, aleluia. Mas lá dentro do Egito, eu vejo José ali dentro do Egito, mas ali servindo a Deus. Ou seja, não interessa se nós estamos aqui nesta noite, nós estamos adorando a Deus. Não interessa se amanhã Deus vai nos tirar daqui e levar para outro lugar. O mais importante é que aonde nós pisarmos com a planta dos nossos pés, é que nós continuemos adorando o Senhor dos Exércitos, aquele que nos chamou, aleluia.
aquele que nos buscou, que nos tirou de onde nós estávamos, aleluia, para o adorar. O mais importante é isso. José ele foi tirado, forçado, ele foi para o Egito, foi escravizado, foi trabalhar de escravo, aleluia, mas mesmo ali, as pessoas, os egípcios, eles tinham que contemplar que Deus era na vida de José. Nós vimos que ali, rapidamente, ele foi trabalhar na casa de um homem chamado Potifar, e nós vimos que ali as coisas prosperavam. E o homem começou a olhar para assim, nossa, esse moço ele tem algo de diferente, esse moço tem algo de especial, porque tudo que ele faz é extraordinariamente, eu creio, acredito que ele pensava que ele é abençoado, as coisas se multiplicam. Ele diz que aquele homem colocou tudo na mão de José, ele não sabia de nada, nem o que ele tinha, aleluia. E José cuidava da maneira especial, porque Deus estava na vida de José. Assim é comigo e com você, quando nós estamos fielmente na presença de Deus, aleluia, as coisas, aleluia, eles ficam de uma maneira diferente. As pessoas têm que ver, aleluia, uma diferença. Muitas das vezes eu e você até achamos que ninguém está olhando para nós, que ninguém está nos vendo, aleluia, mas as pessoas que estão lá fora estão contemplando, aleluia. Quem sabe eu olho assim e falo assim, nossa, mas não tem jeito, minha vida está difícil, mas eu acredito que tem muitas pessoas que quando me conheciam lá no passado e olham no dia de hoje e falam assim, olha, aquele era um beberrão, olha, aquele vivia caído aí pelas ruas de bebo, olha, aquele se drogava, quem sabe olha para aquela, para assim, aquela era prostituta, olha, aquela lá não tinha jeito, aquele lá era um drogado, aleluia, mas olha como ele está hoje, ele está diferente, o semblante dele é diferente, porque quando nós saímos, quando nós estamos saindo lá do mundo, aleluia, e nós vimos para a presença de Deus, nós transformamos, aleluia, a nossa vida já não é mais as mesmas, as pessoas, aleluia, que estão lá fora, eles veem a nossa diferença na nossa vida, porque de um jeito ou de outro nós mudamos, aleluia. Eu fico muitas vezes imaginando, olhando, e falo assim, nossa, eu há tantos anos atrás, uma hora dessa, eu estava lá no boteco, eu estava lá em tal lugar assim, e hoje eu estou aqui, quando eu estou aqui, estou na minha casa, só se eu não estiver em casa porque eu estou trabalhando, a minha vida mudou, porque graças a Deus, hoje eu não vivo mais metido em confusão, não vivo mais embriagado pelas esquinas, eu não vivo mais aí, aleluia, atrás de drogas, mas hoje, graças a Deus, quando tem os meus dias que eu posso vir, eu venho na casa do Senhor, porque hoje quem me satisfaz é o Senhor dos Exércitos. Hoje Ele que me alegra, hoje Ele que me conforta, hoje tudo que eu preciso, aleluia, eu coloco nas mãos dele, aleluia, e Deus de certa maneira, aleluia, Ele tem me abençoado de uma forma extraordinária, ainda que eu não seja merecedor das bênçãos do Senhor, porque eu sou, quem sabe, mais pequeno, mais miserável, mas Deus é misericordioso, porque fala na sua palavra, aleluia, que as misericórdias do Senhor são novas todas as manhãs, e é por isso que nesta noite eu estou aqui neste lugar, falando que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que Deus tem um lugar especial preparado para mim, para você, aleluia. Fala a palavra do Senhor, queridos e amados irmãos, que José esteve naquele lugar, mas José jamais esqueceu, aleluia, do seu adorador, do seu Deus poderoso, daquele que o tinha chamado, daquele que o tinha vocacionado, aleluia, daquele Deus que ele servia, aleluia, ele jamais se esqueceu. Assim tem que ser, você jamais possamos nos esquecer, ainda no dia da tribulação, ainda no dia da dificuldade, ainda naquele dia, aleluia, que parece que nada deu certo. Tem pessoas que falam assim, olha, se eu soubesse hoje eu não tinha tirado o pé da cama, aleluia, hoje eu não tinha colocado, não tinha saído da cama, aleluia, mas não seja desta maneira. Fala assim, olha, hoje o dia pode ter começado ruim, aleluia, mas eu tenho certeza que o dia vai terminar maravilhoso, aleluia, porque Deus é na minha vida. Quem sabe você diga, olha, hoje as coisas parecem estar difíceis, mas amanhã vai ser melhor, aleluia, porque o Deus que eu sirvo, aleluia, Ele é o Deus fiel na minha vida, e assim Ele vai fazer. E José estava ali, eu acredito que ele pensava assim, olha, eu estou aqui neste lugar, eu não mereço estar aqui, eu nada fiz para estar aqui, mas o Deus que eu sirvo, aleluia, eu não sei de que maneira, mas Ele vai me tirar deste lugar. E nos fala a palavra do Senhor que José só foi prosperando ali no Egito, e diz que na casa daquele homem, Satanás novamente, eu acredito que vendo, mas olha, esse moço, eu coloquei a seta no coração dos irmãos dele, eu fiz uma emboscada, eu fiz uma armadilha, aleluia, ele veio para cá escravizado, aleluia, mas agora ele está aí de mordomo na casa do Potifar. Não é dessa maneira, eu tenho que destruir a vida deste jovem, eu tenho que acabar com a vida dele. Mas queridos, nos fala a palavra que José permaneceu firme,
firme, porque Satanás usou a mulher daquele homem que diz a palavra do Senhor, que era uma mulher bonita, era uma mulher formosa, de boa aparência, aleluia, e ela então se engraçou para com José, mas diz que José resistiu, aleluia, aquela mulher, José não deu lado, resistiu firmemente. Assim tem que ser eu e você, que temos a presença de Deus na nossa vida, ainda que muitas das vezes Satanás lance ali um dardo, uma seta, uma emboscada, nós temos que saber, aleluia, que Deus do alto do céu está nos enxergando, está nos contemplando, e nós temos que resistir firme, porque Deus nos dará, aleluia, fortaleza para permanecer fiel a Ele. Diz a palavra do Senhor que então, certo dia, aquela mulher insistiu, porque os irmãos têm que saber que Satanás é insistente, ele insiste uma vez, duas vezes, três vezes, se for possível. Aquela mulher insistiu, até que certo dia, José, tentando escapar da mão dela, ela agarrou e rasgou até mesmo a veste de José. E quando Potifar chegou, aquela mulher então disse para Potifar que aquele moço que tinha colocado dentro de sua casa estava tentando contra a honra dela. Potifar ficou irado, e diz a palavra do Senhor que colocou aquele homem no calabouço, colocou aquele homem na prisão. Aleluia. Satanás, quem sabe, é vindo, fala assim: agora eu acabo com ele, agora ele não escapa, agora não tem jeito. Mas José, ali dentro do calabouço também, nos diz a palavra que ele também foi prosperando ali, porque chegou esse momento, já era ele que comandava, já era ele que ficava com a chave das prisões. E assim foi por diante, diz a palavra do Senhor, aleluia, que tinha dois homens ali que estavam no cárcere também, e diz que eles tinham ali sonhos, aleluia, e aqueles homens não sabiam, e José, chegando até aqueles homens, revelou aquele sonho daqueles dois homens. Diz que assim, adiantando aqui a palavra um pouco, diz que desta maneira, aleluia, diz que aquele José revelou o sonho daqueles dois homens. Eles chegaram até a presença do rei, um foi morto, foi enforcado, aleluia, o outro tornou a fazer aquilo que fazia, ou seja, era copeiro, servia ao rei. E certo dia o rei estava angustiado, porque ele também tinha sonho que ninguém podia revelar, ele não sabia decifrar o sonho. E aquele homem então lembrou-se de José e disse: olha, rei, olha, Faraó, aonde ele estava lá na prisão, tinha um jovem, estava tendo um sonho, aleluia, desta maneira assim. E aquele homem revelou e deu certinho o que ele falou, e diz que Faraó mandou trazer aquele jovem, cataram José dali, levaram ele, tomou um banho, vestiu veste nova, se apresentou até Faraó. E diz a palavra do Senhor que ele revelou também o sonho de Faraó, que era 7 anos de bonança, 7 anos de fartura e 7 anos de miséria, aleluia. Diz ele que ele falou, e Faraó disse: olha, quem poderei colocar? Aleluia. Ele disse: olha, arruma alguém, aleluia, que tenha sabedoria para tomar conta, e faz dessa maneira os 7 anos de bonança, pega tudo que puder colher, armazena, aleluia, para que nos 7 anos de miséria, aleluia, possa saciar a fome do povo, possa o Egito não passar por problemas, aleluia, de falta de alimento, aleluia. E diz a palavra que então Faraó colocou o próprio José, e diz que desta maneira aconteceu, queridos e amados irmãos. E diz a palavra então, queridos, aqui adiantando a palavra, que diz a palavra que desta maneira houve fome também na terra de Canaã, aonde tinha ficado seu pai Jacó com seus demais irmãos. E ali eles tiveram que, ali tudo se acabou, tudo foi acabando. Eles tiveram que o único lugar onde havia alimento, para que pudesse saciar sua fome, era no Egito. E diz que Jacó mandou os seus filhos buscar alimento, comprar alimento. E assim sucedeu, queridos e amados irmãos, que os irmãos de José chegaram até o Egito. E diz a palavra do Senhor que lá na primeira vez José, ele não se fez conhecer os seus irmãos, porque ele era o governador, era ele que dava ordem para vender, tudo passava pelas mãos dele, e ele soube de imediato, ele reconheceu os seus irmãos, mas não se fez conhecer, queridos e amados irmãos. Mas era todo o trabalhar de Deus. Muitas das vezes eu e você reclamamos, eu e vocês falamos, às vezes de certa maneira, algo que nós não entendemos, não compreendemos, mas muitas das vezes é o trabalhar de Deus que está nas nossas vidas, aleluia, para que demais pessoas sejam abençoadas. Quem sabe Deus fecha a porta aqui, envia você numa empresa, outro lugar, porque lá naquele lugar tem uma pessoa que precisa ouvir uma palavra da sua boca. Quem sabe Deus fecha as portas em Presidente Epitácio e você vai embora para uma outra cidade, porque lá Deus quer te usar de certa maneira, de uma maneira especial, para que a vida seja salva naquele lugar. Muitas das vezes é assim que acontece em nossas vidas. E diz a palavra do Senhor que assim também aconteceu. José estava naquele lugar, queridos e amados irmãos, até que José se fez conhecer para os seus irmãos, aleluia, e mandou que trouxesse Jacó também ali para o lugar que ele estava, que para ali ele pudesse cuidar do seu pai, pudesse tratar ali do seu pai, de sua família, para que eles pudessem saciar sua fome. Diz, queridos e amados irmãos, que quando Jacó
se fez saber que seu filho, que ele achava que estava morto, aleluia, estava vindo no Egito. Jacó e seus filhos e a sua família que estava com ele, aleluia, foram para o Egito. E José então disse para eles: olha, quando vierem, for falar com Faraó, eles perguntaram o que vocês fazem, fala que vocês criam gado, aleluia, porque quem criava ovelha, aleluia, não era bem visto por Faraó. Diz: fala que vocês criam gado para que Faraó dê um lugar especial para vocês morar. Veja bem, queridos e amados irmãos, que eu disse no começo, que Deus criou um lugar especial para Adão e para Eva morar, que era o jardim do Éden. Ali, queridos e amados irmãos, diz a palavra do Senhor, que quando Jacó e a sua família entraram ali, aleluia, eles também tiveram um lugar especial para eles morar. Diz a palavra que Faraó arrumou um lugar chamado Gozém. Gozém significa o melhor da terra. Jacó e seus filhos, aleluia, eles ficaram no melhor da terra. O melhor lugar, aleluia, foi dado para a família de Jacó. Lá naquele lugar no Egito não tinha só, eu acredito, a família de Jacó. A palavra diz que também tinha outros povos, outras nações que estavam ali dentro do Egito. Mas aquele lugar especial, aleluia, foi para a família de Jacó. A terra de Gósen foi para a família de Jacó. Um lugar especial, eu acredito que era um lugar maravilhoso. Um lugar, eu acredito que tudo ali naquele lugar que eles plantavam estava. Eu acredito que era um lugar que tinha ali, quem sabe, ribeiros de água. Eu acredito que era um lugar que tinha terra fértil. Eu acredito que era um lugar que tinha boas pastagens. Eu acredito que ali os rebanhos, aleluia, de Jacó e dos seus filhos ali multiplicaram, aleluia, diz a palavra do Senhor, que eles cresceram, que eles se multiplicaram naquele lugar, na terra de Gósen, queridos e amados irmãos. Mas como nós vemos na palavra sagrada, aleluia, sempre o inimigo de nossas almas, quando ele vê que nós estamos indo bem, ele tenta nos dar rasteira, ele tenta nos destruir, porque é assim desde o princípio. Mas, querido, nós vimos que depois que aquele Faraó morreu, eles passaram por dias de dificuldade, por momentos difíceis. Diz que eles viveram 200 e poucos anos de bonança ali, mas depois então entrou alguém que escravizou, aleluia, até que certo dia Deus levantou Moisés